Você já parou para pensar no que realmente separa um homem comum de um homem imparável? Não é dinheiro, não é sorte, não é talento nato, é algo muito mais profundo, é conhecimento aplicado com ordem e propósito. A maioria dos homens vive no caos, acordam sem direção, trabalham sem propósito, reagem em vez de agir, sentem em vez de decidir. E no fim do dia, se perguntam por que a vida parece tão pesada, tão complicada, tão fora de controle. O problema não é a vida, é a ausência de ordem interna. É viver sem leis que governem suas ações, pensamentos e emoções. Como um navio sem leme, à mercê das ondas, sempre chegando a lugares que não escolheu. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos da história. E sabe o que ele descobriu? Que todos eles, sem exceção, viviam sob leis específicas, não leis impostas pela sociedade, mas leis que eles mesmos criaram e seguiram com disciplina absoluta. Essas leis eram como códigos internos, princípios inegociáveis que guiavam cada decisão, cada palavra, cada movimento. E quando um homem adota essas leis e as trata com a seriedade que elas merecem, algo extraordinário acontece. Ele se torna irreconhecível, não fisicamente, mas energeticamente, mentalmente, espiritualmente. As pessoas começam a perguntar: o que aconteceu com você? Porque há uma presença diferente, uma força silenciosa, uma certeza inabalável, e essa transformação não vem de fora, vem de dentro, vem de ter ordem onde antes havia caos. Hoje você vai conhecer as 5 leis que tornam qualquer homem imparável. Não importa sua idade, não importa seu passado, não importa quantas vezes você falhou. Se você aplicar essas leis com seriedade, com compromisso, com fé, você não será mais o mesmo. E eu preciso te avisar, estas não são leis fáceis, não são frases motivacionais vazias, são princípios que exigem morte, morte do velho eu, do homem fraco, do homem inseguro, do homem que reagia ao mundo em vez de criá-lo. Mas quando você morre para o velho, você nasce para o novo. E o novo é o homem imparável que Deus sempre planejou que você fosse. As 5 leis são: disciplina, ignorar o medo de ser julgado, o que você fala para si mesmo, dominar suas emoções e ter fé em Deus. Pode parecer simples, mas a maioria dos homens falha em pelo menos 3 dessas leis todos os dias, e por isso permanecem comuns, permanecem parados, permanecem fracos. Mas você não, porque você está aqui. E se você está aqui é porque algo dentro de você está cansado de ser comum. Algo dentro de você está gritando por ordem, por propósito, por poder. Então, antes de começarmos, faça uma coisa. Inscreva-se neste canal agora, ative o sininho e deixe seu like, porque este não é um vídeo qualquer. Este é um manual de transformação masculina. E se você levar isso a sério, daqui a 30 dias, você não vai reconhecer o homem que está olhando de volta para você no espelho. A primeira lei é a mais fundamental de todas: disciplina. Sem disciplina, nada se sustenta. Sem disciplina, você é escravo dos seus impulsos, das suas vontades, dos seus desejos momentâneos. E um homem escravo de si mesmo nunca será livre para conquistar nada. Napoleon Hill dizia: a autodisciplina é o mestre das circunstâncias. Percebe a profundidade disso? Quando você domina a si mesmo, você automaticamente domina tudo ao seu redor, porque o caos externo é apenas reflexo do caos interno. Mas o que é disciplina de verdade? Não é ser duro consigo mesmo, não é se punir, não é viver uma vida sem prazer. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. É honrar os compromissos que você fez consigo mesmo, especialmente quando ninguém está vendo. A maioria dos homens faz promessas para si mesmos e as quebra todos os dias. Amanhã eu começo a treinar. Semana que vem, eu paro com isso. Mês que vem, eu tomo a decisão.
E essas pequenas quebras de palavra vão destruindo a autoconfiança. Porque no fundo, você sabe que não pode confiar em si mesmo. E se você não confia em si, como vai construir algo grande? Como vai liderar uma família? Como vai inspirar outros? Como vai enfrentar os desafios que a vida vai colocar no seu caminho? O homem imparável entende que disciplina é o fundamento, é o alicerce sobre o qual tudo é construído. E ele começa pequeno, não tenta mudar tudo de uma vez. Ele escolhe uma área da vida e aplica disciplina absoluta ali. Talvez seja acordar no mesmo horário todos os dias. Talvez seja treinar 5 vezes por semana, sem exceção. Talvez seja não tocar no celular na primeira hora do dia. Talvez seja ler 30 minutos antes de dormir. Parece simples, mas quando você cumpre, quando você mantém a palavra que deu para si mesmo, algo poderoso acontece. Você começa a respeitar quem você é. Você começa a acreditar na sua capacidade. E essa crença se espalha para todas as áreas da vida. Provérbios 25:28 diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Um homem sem disciplina é vulnerável. Qualquer tentação o derruba, qualquer dificuldade o paralisa, qualquer distração o desvia. Mas o homem disciplinado, ele é como uma fortaleza, inabalável, focado, direcionado. E aqui está o segredo que poucos entendem. Disciplina não tira sua liberdade, ela te dá liberdade. Porque quando você controla seus impulsos, você controla seu destino. Quando você governa suas ações, você governa seus resultados. Napoleon Hill observou que todos os grandes homens tinham rituais, rotinas sagradas que eles seguiam religiosamente, porque eles entendiam que a excelência não é um ato, é um hábito. E hábitos são construídos através da repetição disciplinada. Então te pergunto, qual é a área da sua vida que mais precisa de disciplina agora? Onde você está sendo fraco? Onde você está quebrando promessas consigo mesmo? Identifique. E nos próximos 30 dias aplique disciplina absoluta ali, sem desculpas, sem exceções, sem só hoje não. E observe o que acontece. Porque quando você domina uma área, esse domínio se expande. E em poucos meses, você terá construído uma vida completamente diferente. Não porque tudo mudou ao redor, mas porque você mudou por dentro. Disciplina não é opcional para o homem imparável. É obrigatória. É o preço de entrada. É a primeira lei que separa os fracos dos fortes. A segunda lei é libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Ignorar o medo de ser julgado. A maioria dos homens vive presa em uma gaiola invisível. Uma prisão mental, construída pelo medo do que os outros vão pensar, dizer, achar. E essa prisão é a razão pela qual tantos sonhos morrem, tantos talentos ficam enterrados, tantas vidas permanecem medíocres. Napoleon Hill escreveu: as opiniões dos outros a seu respeito não precisam se tornar sua realidade, mas para a maioria, elas se tornam. E no processo, o homem deixa de viver sua vida e passa a viver a expectativa dos outros. Você já reparou como as pessoas mais bem-sucedidas são também as mais criticadas? Porque elas ousaram ser diferentes, ousaram seguir um caminho próprio, ousaram desafiar o status quo. E quando você faz isso, quando você decide viver de acordo com seus valores e propósitos, em vez de viver para agradar os outros, você vai ser julgado. É inevitável. As pessoas vão duvidar, vão questionar, vão criticar. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. As pessoas que te julgam estão presas nas próprias inseguranças. Elas criticam em você o que têm medo de tentar na vida delas. Elas projetam seus medos nos seus sonhos. E o homem imparável entende isso. Ele não leva as opiniões para o coração, não porque é insensível, mas porque ele sabe que o julgamento dos outros é sobre eles, não sobre você. Gálatas 1:10 pergunta: procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens?
Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Percebe? Você não pode servir a dois senhores. Ou você vive para agradar Deus e cumprir seu propósito, ou vive para agradar as pessoas e trair sua essência. E quando você escolhe o primeiro caminho, quando você decide que a opinião de Deus sobre você é a única que importa, algo extraordinário acontece. Você se liberta, as correntes caem, e você começa a andar com uma confiança que não depende de aprovação externa. O homem imparável não pede permissão. Ele pede direção a Deus e age. Ele não espera que todos concordem. Ele espera que Deus confirme. E quando Deus confirma, não importa quantas vozes discordem. Mas vou ser honesto com você. Essa lei é difícil no começo, porque fomos condicionados desde criança a buscar aprovação, a querer ser aceito, a temer a rejeição. E romper com isso exige coragem. Exige você olhar no espelho e dizer: eu escolho o meu caminho, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. Mas aqui está a beleza. Quando você para de buscar validação externa, você atrai as pessoas certas. As pessoas que ressoam com sua autenticidade. As pessoas que te respeitam justamente por você ser quem realmente é. Napoleon Hill observou que todos os grandes líderes enfrentaram oposição massiva. Foram chamados de loucos, arrogantes, sonhadores. Mas eles seguiram em frente e, no fim, foram lembrados como visionários. Então te pergunto, quantos sonhos você já abandonou por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes você se calou quando deveria ter falado? Quantas decisões você não tomou por medo da crítica? Hoje isso acaba. Hoje você entende que o julgamento dos outros não define quem você é, apenas revela quem eles são. Declare comigo: eu não vivo para agradar os homens, eu vivo para cumprir o propósito de Deus. Mais uma vez, eu não vivo para agradar os homens, eu vivo para cumprir o propósito de Deus. Quando você internaliza isso, quando isso se torna parte da sua identidade, você se torna imparável, porque nada que venha de fora pode mais te parar. A terceira lei é invisível, mas devastadoramente poderosa. O que você fala para si mesmo. Existe uma guerra acontecendo dentro da sua mente todos os dias, e a maioria dos homens está perdendo essa guerra sem nem perceber, porque eles não controlam o diálogo interno. Eles deixam que pensamentos negativos, dúvidas, medos comandem a narrativa. Napoleon Hill descobriu algo revolucionário sobre a autossugestão. Ele disse: você é o produto dos seus pensamentos dominantes. Não dos seus pensamentos ocasionais, mas dos dominantes. Aqueles que você repete dia após dia, hora após hora. E aqui está o problema. A maioria dos homens fala consigo mesma de uma forma que nunca falaria com um inimigo. Eu sou um fracasso. Eu nunca consigo. Eu não sou bom o suficiente. Nada dá certo para mim. Essas palavras não são apenas pensamentos, são decretos. São ordens que o seu subconsciente recebe e obedece. Porque o subconsciente não julga. Ele não questiona. Ele simplesmente executa. Se você diz que é um fracasso, seu subconsciente vai trabalhar para provar que você está certo. Vai sabotar oportunidades. Vai te fazer desistir antes de tentar. Vai criar situações que confirmem sua crença. Mas e se você mudasse o script? E se você começasse a falar consigo mesmo como Deus fala sobre você? Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso inclui a língua interna, as palavras que ninguém ouve, mas que moldam toda a sua realidade. O homem imparável entende isso. Ele vigia cada pensamento como um soldado vigia a fronteira. E quando um pensamento limitante tenta entrar, ele o rejeita imediatamente. Não dá espaço. Não entretém. Simplesmente substitui por uma verdade. Eu sou incapaz, Vira. Eu sou capaz com a ajuda de Deus. Eu não mereço, Vira. Eu sou filho de Deus e herdeiro de suas promessas. Eu vou falhar, Vira. Eu vou aprender e crescer, não importa o resultado.
Essa mudança de linguagem interna não é ilusão, é reprogramação. É você assumindo o controle da máquina mais poderosa do universo, sua mente. Napoleon Hill ensinava que os pensamentos se materializam, que tudo o que existe primeiro foi uma ideia, um pensamento, uma visualização mental. E se isso é verdade para invenções e construções, também é verdade para a sua vida. Se você quer construir uma vida imparável, precisa primeiro pensar como um homem imparável. Precisa falar consigo mesmo como um homem imparável. Precisa ver-se como Deus o vê. E aqui está um exercício poderoso que você pode começar hoje. Todas as manhãs, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer outra coisa, declare em voz alta quem você é. Eu sou disciplinado. Eu sou focado. Eu sou forte. Eu sou um homem de Deus. Eu sou imparável. No começo pode parecer estranho. Pode parecer que você está mentindo para si mesmo. Mas continue, porque a repetição com emoção cria convicção. E a convicção cria ação. E a ação cria resultados. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ocupe sua mente com o que edifica, com o que fortalece, com o que te aproxima de quem Deus te chamou para ser. E toda vez que uma voz interna tentar te convencer de que você não é suficiente, lembre-se, essa não é a voz de Deus. Deus não te diminui. Ele te eleva. Não te critica destrutivamente. Ele te corrige em amor. O homem imparável não permite que vozes mentirosas definam sua identidade. Ele escolhe conscientemente o que pensa, o que fala, o que acredita sobre si mesmo. E quando você faz isso consistentemente, quando você guarda sua mente como um tesouro, você descobre um poder que estava adormecido, o poder de se reinventar, de se reconstruir, de se tornar quem você sempre deveria ter sido. A quarta lei separa o homem do menino. Dominar suas emoções. Emoções não são ruins. Elas são parte de ser humano. Mas aqui está a diferença. O homem comum é dominado pelas emoções. O homem imparável domina as emoções. Um sente raiva e explode. O outro sente raiva e a transforma em motivação. Um sente medo e paralisa. O outro sente medo e age mesmo assim. Um sente tristeza e afunda. O outro sente tristeza, processa e segue em frente mais forte. Napoleon Hill estudou isso profundamente. Ele descobriu que todos os grandes homens tinham uma habilidade em comum. Eles conseguiam sentir intensamente, mas não deixavam que as emoções comandassem suas decisões. Eles usavam as emoções como combustível, não como direção. Sentiam, mas não se perdiam. Processavam, mas não ficavam presos. E isso é crucial, porque vivemos em uma era onde homens estão sendo ensinados a reprimir emoções, a ser forte, fingindo que não sente nada. Mas reprimir não é dominar. Reprimir é explodir depois. É deixar que a pressão acumule até que você não aguente mais. Dominar é diferente. É reconhecer a emoção, nomeá-la, entendê-la. E então decidir conscientemente o que fazer com ela. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Dominar seu espírito, suas emoções, seus impulsos. Essa é a verdadeira guerra. E o homem que vence essa guerra interna se torna imbatível no mundo externo. Porque pensa comigo, quantas decisões ruins você já tomou no calor da emoção? Quantas palavras você disse que não podia retirar? Quantas oportunidades você perdeu porque deixou o medo decidir por você? O homem imparável não permite isso. Ele criou um espaço entre o estímulo e a resposta, entre sentir e agir. Nesse espaço está o poder de escolher. Alguém te ofende? Você sente a raiva surgindo. Mas em vez de reagir imediatamente, você respira. Você conta até 10. Você se pergunta,
Essa reação me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta? E na maioria das vezes, quando você cria esse espaço, você percebe que a reação emocional não vale a pena, que não adianta nada, que só vai piorar as coisas. Napoleon Hill chamava isso de transmutação emocional, a capacidade de pegar uma emoção negativa e transformá-la em algo produtivo. Raiva vira determinação, medo vira cautela estratégica, tristeza vira empatia pelos que sofrem, frustração vira criatividade para encontrar novos caminhos. Mas para fazer isso, você precisa conhecer suas emoções. Precisa ser honesto consigo mesmo sobre o que está sentindo e precisa ter ferramentas para processá-las. Uma ferramenta poderosa é o journaling, escrever sobre o que você sente. Colocar no papel tira o peso da mente, traz clareza, te ajuda a ver padrões. Outra ferramenta é o exercício físico. Quando você sente raiva, frustração, ansiedade, mova o corpo, corra, levante peso, lute, libere a energia física que essas emoções criam. E a ferramenta mais poderosa de todas, a oração. Entregar suas emoções a Deus, deixar que Ele carregue o que é pesado demais para você. Filipenses 4:6-7 nos ensina: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O homem imparável não carrega sozinho. Ele sabe que algumas batalhas emocionais são grandes demais para ele, e ele não tem vergonha de pedir ajuda. Seja de Deus, de um mentor, de um terapeuta, de um irmão de confiança. Porque força não é nunca precisar de ajuda. Força é ter a humildade de pedir quando precisa. E quando você aprende a dominar suas emoções, quando você se torna o capitão do seu navio interior, você ganha um superpoder. Você se torna previsível para si mesmo, confiável, estável. E as pessoas sentem isso. Elas te respeitam, te confiam liderança, porque sabem que você não vai tomar decisões insanas no calor do momento, que você não vai explodir, que você tem controle. E finalmente a quinta e mais importante lei: ter fé em Deus. Todas as outras leis são importantes, mas sem essa elas são incompletas, porque você pode ter disciplina, pode ignorar julgamentos, pode controlar seus pensamentos e emoções. Mas se você não tem fé, se você não está conectado com algo maior do que você, eventualmente vai se perder. Napoleon Hill, mesmo não sendo um líder religioso no sentido tradicional, reconheceu isso. Ele falou sobre inteligência infinita, uma força superior que governa o universo, e ele afirmou que nenhum sucesso duradouro é possível sem conexão com essa força. E para nós que acreditamos em Deus, sabemos exatamente o que ele estava descrevendo. É o Criador, o Pai, aquele que nos deu propósito antes mesmo de nascermos. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar que Ele está no controle, mesmo quando você não entende. É descansar na certeza de que Ele tem um plano, mesmo quando tudo parece caos. Provérbios 3:5-6 é o alicerce do homem imparável. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Percebe? Não é confia às vezes, é de todo o coração, não é entenda tudo. É não te estribes no teu próprio entendimento. É uma entrega total. E quando um homem vive com esse nível de fé, ele se torna verdadeiramente imparável, porque ele não depende apenas da própria força. Ele está conectado com a fonte de toda a força. Quando ele está cansado, Deus renova. Quando está confuso, Deus direciona. Quando está caído, Deus levanta. Quando está cercado, Deus abre caminho. Isaías 40:31 promete: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham
e não se fatigam. O homem imparável não corre sozinho. Ele não luta sozinho. Ele não constrói sozinho. Ele faz tudo em parceria com Deus. E essa parceria é inquebrantável. Mas ter fé em Deus não significa ser passivo. Não significa sentar e esperar que Deus faça tudo. Fé sem obras é morta, diz Tiago 2,26. Ter fé significa confiar em Deus e agir. Orar e trabalhar. Acreditar e se mover. É uma combinação poderosa de entrega e esforço. Você ora pedindo sabedoria, mas depois você estuda. Você ora pedindo oportunidades, mas depois você se prepara. Você ora pedindo força, mas depois você enfrenta o desafio. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não é fé teórica, é fé em ação. É acreditar tanto que você age como se já tivesse recebido. E aqui está algo profundo. Quando você tem fé genuína em Deus, você perde o medo do fracasso. Porque você entende que até os fracassos fazem parte do plano maior, que Deus está usando tudo, inclusive os erros, para te moldar. Romanos 8,28 garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. As vitórias e as derrotas. Os sucessos e os fracassos. Os altos e os baixos. Tudo está sendo usado por Deus para o seu bem. Quando você crê nisso, quando você vive com essa certeza, você se liberta do peso de ter que ser perfeito. Você pode tentar, falhar, aprender e tentar de novo. Porque você sabe que está nas mãos de Deus. E talvez o mais poderoso de tudo. Ter fé em Deus te dá um propósito maior. Você não está vivendo apenas para você. Você está vivendo para glorificar aquele que te criou, para cumprir o propósito que ele plantou em você, para ser luz neste mundo que tanto precisa. 1 Coríntios 10:31 nos lembra: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Seu trabalho, sua família, seus sonhos, suas lutas. Tudo é para a glória de Deus. E quando você vive assim, quando você alinha sua vida com o propósito divino, você descobre uma força que nunca soube que tinha, uma paz que o mundo não pode dar, uma alegria que as circunstâncias não podem tirar. O homem imparável não é aquele que nunca cai, é aquele que cai e se levanta, porque sabe que Deus o levanta. Não é aquele que nunca duvida, é aquele que duvida e mesmo assim confia. Não é aquele que nunca tem medo, é aquele que tem medo e age assim mesmo, porque sabe que Deus vai com ele. Agora chegou o momento da verdade. Você assistiu até aqui, você conhece as 5 leis, mas a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque existem 2 tipos de homens. Aquele que ouve, se emociona, sente aquele frio na barriga, mas não faz nada. E aquele que ouve, decide e age. O primeiro continua comum. O segundo se torna imparável. E aqui está o plano de ação, que eu quero que você siga nos próximos 30 dias. Semana 1. Estabeleça a disciplina. Escolha uma área da sua vida e seja absolutamente disciplinado nela. Pode ser acordar cedo, treinar, ler, orar. Uma área. 30 dias. Semana 2. Pratique a liberdade mental. Faça uma coisa que você tem medo que julguem. Poste algo verdadeiro sobre seus sonhos. Tenha aquela conversa difícil. Tome aquela decisão que você está adiando por medo do que vão pensar. Semana 3. Reprograme seu diálogo interno. Todo dia, ao acordar e antes de dormir, declare em voz alta quem você é. Use afirmações baseadas na palavra de Deus. Eu sou forte. Eu sou capaz. Eu sou filho de Deus. Faça isso religiosamente por 7 dias. Semana 4. Domine uma emoção. Identifique a emoção que mais te domina, raiva, medo, ansiedade, e toda vez que ela surgir, pare, respire, processe e escolha conscientemente como responder. Não reaja. Responda. E durante todos esses 30 dias,
Mantenha a quinta lei ativa. Ore todos os dias. Não orações mecânicas. Conversas reais com Deus. Peça sabedoria. Peça força. Peça direção. E mais importante, agradeça antecipadamente pela transformação que está acontecendo. Porque eu prometo a você, se você fizer isso com seriedade, com compromisso real, em 30 dias você não vai reconhecer o homem que está olhando de volta para você no espelho. Mas eu preciso te avisar, não vai ser fácil. Vai ter dias que você vai querer desistir. Vai ter momentos que você vai duvidar. Vai ter pessoas que vão questionar sua mudança. E é exatamente nesses momentos que você vai descobrir do que realmente é feito. É nesses momentos que você vai provar para si mesmo que não é mais aquele homem fraco do passado. Então não desperdice. Não seja mais um homem que sonha, mas não realiza, que planeja, mas não executa, que quer, mas não faz. Seja o homem que decide, que age, que persiste, que se torna. E agora o que eu preciso que você faça? Primeiro, escreva nos comentários agora: eu me comprometo com as 5 leis. Em 30 dias serei irreconhecível. Segundo, compartilhe este vídeo com 3 homens que você sabe que precisam ouvir isso. Aquele amigo que está perdido, aquele irmão que está lutando, aquele colega que precisa de um empurrão. Seja o instrumento de transformação na vida deles. Terceiro, inscreva-se neste canal agora e ative o sininho. Quarto, deixe seu like. Parece pequeno, mas cada like diz ao YouTube: este conteúdo importa. Antes de você ir, eu quero orar por você. E onde você estiver, apenas receba. Feche os olhos se puder. Abra seu coração. Pai Celestial, eu venho diante de Ti em nome de Jesus, intercedendo por cada homem que assistiu a esta mensagem até o fim. Senhor, Tu conheces as batalhas que ele enfrenta. Conheces as dúvidas, os medos, as lutas internas. Conheces os sonhos que ele carrega e as dores que ele esconde. Eu peço, Senhor, que Tu atives essas 5 leis no coração dele. Dá a ele disciplina sobrenatural para fazer o que precisa ser feito. Remove o medo do julgamento dos homens e dá a ele a coragem de viver para a Tua glória. Reprograma o diálogo interno dele. Que cada palavra que ele fale para si mesmo seja alinhada com Tua palavra. Dá a ele domínio sobre suas emoções. Que ele sinta profundamente, mas não seja dominado. E acima de tudo, Pai, aumenta a fé dele. Que ele confie em Ti com todo o coração. Eu declaro transformação sobre a vida dele. Declaro que nos próximos 30 dias ele será irreconhecível. Que portas se abrirão. Que relacionamentos serão restaurados. Que finanças crescerão. Que saúde melhorará. Que propósito será revelado. E que ele se torne não apenas um homem imparável, mas um homem segundo o Teu coração. Um homem que lidera com amor, serve com humildade e vive com integridade. Obrigado, Pai, porque eu sei que Tu já estás trabalhando nele. Que esta oração seja selada no céu e manifestada na terra. Em nome de Jesus, amém.